Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, professor Marcelo Fosfato, Ciências. Vamos lá para a nossa 18ª aula. Antes de começarmos, não esqueça de fazer a avaliação aí, clicando aí, apontando o celular para o QR Code, tá bom pessoal? A aula de hoje, vou fazer uma breve retomada, uma breve revisão e a gente vai para o exercício, que a aula de hoje é sobre substâncias e misturas, mas a parte de exercícios, tá bom pessoal? O nosso conteúdo se encontra no capítulo 11, página 188 inicialmente. Lá na 16ª aula, nós começamos a primeira parte falando ou procurando a solução para algumas perguntas, algumas indagações, tá bom? Relacionadas às misturas, às separações de misturas e assim por diante. E aí, nós explicamos o desafio, né? Iniciamos o capítulo falando sobre substâncias e misturas, e aí essa separação do sal, né, que está contido na água dos oceanos, na água do ambiente marinho, essa separação do sal aí, da água, para que o homem possa utilizar esse mineral, tá bom? E aí, identificamos algumas misturas, né? Apesar de não parecer, mas o leite, a água, o próprio granito são misturas, né? É muito difícil encontrar uma substância pura na natureza, né? Eu dei o exemplo aqui do oxigênio medicinal, onde é um oxigênio puro ali, usado no tratamento de pacientes, mas geralmente as substâncias estão misturadas. E qual é a intenção do homem? Tentar separar essas misturas, tá bom, pessoal? Para poder utilizar os seus elementos. Falei aqui, pessoal, no tópico para saber mais sobre a conversão de metros cúbicos para litro, né? E falei para vocês que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se você tem uma caixa d'água de 1000 litros, você tem o equivalente a 1 metro cúbico. Se você tem uma caixa d'água de 2000 litros, tem o equivalente a 2 metros cúbicos, tá bom, pessoal, de água? Falei sobre o ponto de fusão e ponto de ebulição, atento para isso aqui, porque nós temos uma questão relacionada a ponto de fusão e ponto de ebulição. Falei que o ponto de fusão e ponto de ebulição são os momentos, né? Cada matéria tem o seu ponto de fusão, tem o seu ponto de ebulição. Vejam lá, vamos aqui para o quadro. Bom, pessoal, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Entre o sólido e o líquido, entre o gasoso e o líquido, nós temos dois pontos: o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, pessoal, da água é de 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, que é como a gente mede a temperatura dos corpos, dos líquidos, dos gases no Brasil, é em graus Celsius, tá bom? Abaixo de 0 graus Celsius, estado físico, sólido. Acima, mas não acima de 100, quer dizer, entre 0 e 100, nós temos estado físico líquido. Isso aqui para a água, tá bom, pessoal? E acima de 100 graus Celsius, a água vai ficar no estado físico gasoso. Mas se estiver em cima de 0 graus Celsius, se a temperatura daquele meio líquido estiver em 0 graus Celsius, se a temperatura da água estiver em 0 graus Celsius, ela vai ter uma parte líquida e uma parte sólida, viu, pessoal? Tá bom? Aquele conjunto onde está havendo a fusão ali, passando do sólido para o líquido ou voltando do líquido para o gasoso, vai estar ali uma parte líquida e uma parte sólida. A mesma coisa aqui no ponto de ebulição. Se a água está a 100 graus Celsius, eu tenho dois conjuntos, um que é líquido ainda e um que é gasoso ainda, tá bom, pessoal? Então, em cima do ponto de ebulição, em cima do ponto de fusão, eu tenho naquele momento dois estados físicos, tá bom? Nós temos uma questão a respeito disso aí. Falei que ponto de fusão e ponto de ebulição depende de cada matéria. Cada um tem o seu ponto de fusão e tem o seu ponto de ebulição. No caso aqui, o ouro, o ponto de fusão do ouro é de 1064 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 1535 graus Celsius, quer dizer, bem alto em relação ao ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. Falei também, pessoal, sobre densidades.
temos questões sobre densidade também lá no nosso exercício. Densidade, pessoal, na realidade é a expressão que identifica a massa sobre o volume. Se você pegar do mesmo tamanho, pode ser até da mesma forma, um cubo de ferro e um cubo de alumínio, vai perceber que apesar de ter ali o mesmo tamanho, não possui a mesma massa. Um vai pesar mais do que o outro, um vai ser mais denso do que o outro. Isso faz com que nós tenhamos corpos mais densos e menos densos. Corpos que vão, em relação ao outro, estar pesando mais ou pesando menos. Mais leve ou mais pesado, tá bom, pessoal? Você pega aí uma esfera, quer dizer, uma bolinha de ferro, coloca na mão, você sente que ela, em relação ao tamanho dela, pesa muito mais, é muito mais densa em relação a uma esfera, vamos supor, de vidro, tá bom? Isso por quê? Porque ela é mais densa do que outra. Dentro dela, quando a substância é mais densa, ela tem uma pouca quantidade de ar ali, tá bom? Ela é mais compacta. Falei sobre a densidade aqui, que nós mostramos o exemplo de densidades, né? O gelo em relação à água e o óleo em relação à água também. Perceba que o óleo está em cima, então ele é menos denso. Vai tender ali a ficar flutuando. E a água é mais densa do que o óleo, fica na parte de baixo. Viu? Mostramos aqui que o petróleo também tem uma densidade, assim como todas as outras matérias, né? E que muitas vezes com derramamento de petróleo, essa densidade dele faz com que ele fique ali superficialmente a água e impeça a entrada dos raios solares, prejudicando a fotossíntese, prejudicando também os seres vivos que terminam consumindo também esse material decorrente do derramamento de petróleo. Tem uma questão também lá no livro sobre o exercício sobre densímetro, né, que é um aparelho que se coloca para se medir a densidade, né? Vimos ali que a gasolina, ela tem um percentual de álcool nela. E aí, quando eu meço a densidade média dali, dá um valor tal. Que aí eu consigo identificar que essa mistura tem a densidade padrão ali. E aí, esse densímetro vai medir, tá bom? E também o próprio álcool, ele tem uma quantidade de água nele. O álcool se utiliza para abastecer os veículos, tá bom? E essa quantidade de água, ela é limitada, para você não colocar muita água e acabar com a qualidade do combustível. Quem limita isso aí são os estudos que fazem com que mostrem que essa mistura tem uma densidade padrão. Se alterar a densidade, se eu quero chegar e botar mais água ali no álcool, ou se botar mais álcool na gasolina, então essa densidade é muito alterada e prejudica a qualidade desse combustível, tá bom? Quem mede isso aí? Esse aparelho chamado densímetro, que está ali ao lado da bomba de combustível, tá bom? Falei sobre mistura homogênea, heterogênea. A mistura homogênea você não sabe quem é quem. Na heterogênea você consegue identificar um dos elementos, pelo menos. Aqui dá para você identificar que aqui embaixo tem areia. Então você tem uma superfície de separação, então a mistura é heterogênea. Tipo ali a água e o óleo, né? O sangue é a mistura homogênea, porque você não sabe onde é que estão, olhando assim, você não sabe onde é que estão as proteínas, as gorduras, a água e todos os elementos que compõem o sangue. Falei sobre solvente e soluto, né? Solvente é aquilo que está dissolvendo e soluto é aquilo que está sendo dissolvido. Esse conjunto solvente e soluto gera um outro conceito chamado de solução, viu? E aí partimos para a nossa 17ª aula, a segunda parte, onde eu falei sobre alguns métodos de separação de misturas, tá bom? Aí falei sobre a catação, né? Falei sobre a peneiração, você utiliza a peneira ali. Falei também sobre a levigação, que é o material, ele vai sendo levado pela água. Sobre a ventilação, que aqui é um exemplo, você utiliza o vento para separar aquela mistura mais leve. Falamos sobre a separação magnética, temos questões sobre separação magnética. Se lembre, quando tiver limalha ou algum elemento à base de metal, então você vai utilizar um ímã para poder fazer aquela separação. Aqui no caso, nesses entulhos aqui, como tem muito material aqui, então o cara utiliza um ímã bem maior para poder fazer essa separação, tá bom?
Falei sobre alguns outros métodos também de solução fracionada, né? Que ele vai separando aos poucos cada uma das substâncias. Aqui eu tenho areia, açúcar, e aqui eu tenho água, açúcar e areia, e ele vai separando aos poucos. Separa a água, depois separa a areia, depois separa o açúcar e assim por diante. É a chamada dissolução fracionada, né? Quando os componentes são solúveis, aí ele vai separando aos poucos. Falei sobre a filtração, e o exemplo clássico de filtração é o que acontece no dia a dia, né? Fazendo um cafezinho ali, você utiliza um filtro de papel ou de pano, mas também tem outros filtros também, que não serve só para separar, para fazer a filtração do café, mas serve para fazer a filtração de qualquer outro elemento. Tá bom, pessoal? Você pode usar um filtro, que é um equipamento, né? Um instrumento, um objeto, à base de pano, à base de papel e assim por diante, viu? Ou de cerâmica, né? A decantação, também método de demora. Você espera o material sentar, que no caso você tem água e areia, esperou sentar a areia e aí você vai succionar ali para o outro lado e aí a água passa para o outro lado e fica somente a areia aqui. Não é um método muito preciso, mas também é um método de separação, viu? Aqui o funil de decantação, onde você tem dois líquidos com uma densidade bem diferente, você tem água e óleo, você vai abrindo aqui a torneirinha e aí a água que é mais densa vai saindo e ficando somente o óleo ali, esse processo chamado de decantação ou separação por demora, pessoal. A evaporação também é um método para se separar. Você tem água, tem sal, utiliza a evaporação, a água vai embora e fica apenas a parte sólida ali, tá bom? Falei sobre a eletrodiálise de choque, né, que você utiliza duas placas que sai atraindo ali os elétrons, é um novo tipo de estudo para poder fazer separação de alguns objetos. A chamada destilação, você vai aquecendo, o líquido evapora, passa para o outro lado aqui, vai resfriado e cai só o líquido, aqui lá de cá fica o sólido. Muito utilizado no processo de dessalinização, aí em países onde a quantidade de água é limitada. Aqui nós temos, pessoal, um destilador muito complexo que separa uma mistura heterogênea com vários elementos, como por exemplo petróleo, viu? Aqui você tem como elementos o petróleo, né? Você tem aí nafta, gasolina, querosene, o óleo diesel, óleos lubrificantes, óleos combustíveis e o próprio resíduo que o pessoal utiliza muito para fazer a composição asfáltica das avenidas, das ruas, tá bom? E aí é o mesmo processo, ele vai aquecendo, quem primeiro for mais volátil, evaporar mais rápido, sai primeiro ali, no caso a nafta, depois gasolina, e eles vão recolhendo cada um dos elementos dessa mistura heterogênea preciosa chamada de petróleo. Isso a pessoa faz nas refinarias, tá bom? E falei também sobre transformações químicas, fenômenos físicos e químicos. Os fenômenos físicos, eles não alteram a composição da substância, viu? Por exemplo, rasgar um papel é diferente de você queimar um papel. Rasgar um papel, você apenas alterou o tamanho dele, né? Passar água no estado físico líquido, sólido para o líquido, você apenas alterou o estado físico. Então isso aí é a transformação física. Mas quando você promove uma reação de combustão, de oxidação, uma ferrugem, isso aí é a transformação química, tá bom? Aqui então são os exemplos de transformações químicas. E aí, vamos partir, não vamos perder muito tempo. Aí, falando sobre uma coisa que nós já falamos, vamos partir para a nossa aula, 18ª aula, exercícios, substâncias e misturas, que você vai encontrar lá no capítulo 11, na página 204. Então, vão lá para a página 204 do livrinho de vocês e vocês vão encontrar aí os exercícios. Vamos lá, pessoal, para as indagações. Eu separei os exercícios por conjuntos, tá bom? Lá na página 205, vocês veem aí os exercícios de 1 a 6. Tem 7 exercícios, mas eu vou trabalhar só com 6 por enquanto, para a gente melhorar aqui a visualização na tela, tá bom, pessoal? Vamos lá, primeira pergunta aí, primeiro questionamento. Não risque um livro, coloque numa folhinha, depois passe para o caderno, então, com o caderno em mãos, vocês já vão fazendo as suas anotações.
Um estudante fez a seguinte afirmação. Olha a afirmação do estudante, pessoal. Questão 1, viu? Página 205. Enquanto o gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 graus Celsius para 5 graus Celsius. Você acha que a afirmação do estudante está correta? Justifique sua resposta. Pessoal, a afirmação do estudante aí, no caso, não está correta. Por quê? Porque se está havendo a passagem aqui, ó, do sólido para o líquido, pessoal, se eu não tenho nem a totalidade sólida, nem a totalidade líquida, então a temperatura aqui, no gelinho ali, é de 0 graus Celsius. Eu estou em cima do ponto de fusão. Estando em cima do ponto de fusão, quer dizer, uma parte é líquida, uma parte ela é sólida, tá bom, pessoal? Então, por isso que a afirmação não está correta, porque, na realidade, como eu tenho um líquido e sólido ao mesmo tempo, da água ali, então o conjunto vai estar a 0 graus Celsius, viu? Afirmação incorreta. Questão 2. Por que é importante conhecer as propriedades específicas da matéria? Como, por exemplo, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Das diferentes substâncias. Pessoal, o que é uma propriedade específica? São propriedades que aquela matéria tem. Por exemplo, se eu falar em ponto de fusão da água, eu vou marcar em 0 graus Celsius. Se eu falar em ponto de fusão do ouro, que nós vimos nos slides anteriores, eu vou falar em 1050 e poucos graus Celsius. Quer dizer, são valores diferentes. As densidades, ponto de fusão, ponto de ebulição, todos esses são propriedades específicas da matéria. Quer dizer, cada um tem a sua marcação. Tá ok? Por que é importante conhecer essas propriedades, pessoal? Porque a partir dessas propriedades, você consegue identificar as substâncias. Se eu disser para você, ponto de fusão a 0 graus Celsius, para dizer, opa, água. Ponto de ebulição a 100 graus Celsius, opa, água. Ponto de fusão a 1053 graus Celsius, ouro. Então, quer dizer, não é para você decorar ponto de fusão, mas ponto de ebulição. Mas, porque se tem uma tabela em relação a todas essas marcações, a todas essas propriedades específicas, mas você tem que saber que cada substância, ela possui propriedades específicas da matéria, tá bom? Isso faz com que você conheça o tipo de substância, viu? Você sabe, questão 3, pessoal, você sabia que é possível usar o conhecimento sobre substâncias e misturas para verificar a qualidade de produtos? Será que eu posso usar esse conhecimento de substâncias e mistura para verificar a qualidade de produtos, pessoal? Se o produto é bom, se é ruim? Isso acontece com a gasolina e o álcool, nos postos de combustível, por exemplo. Aí ele diz, como é que isso é feito? Como é que é feita essa verificação da qualidade a partir da propriedade específica? Eu expliquei para vocês, nós comentamos aqui, que a gasolina e o álcool, vocês sabem muito bem disso, são combustíveis fósseis, utilizados para a movimentação de veículos, na sua grande maioria, não na totalidade, né? Porque tem o diesel também, viu? Mais especificamente a gasolina, pessoal, ela tem uma composição, ela não é a gasolina pura, ela tem uma quantidade de álcool incorporada nela. Vamos supor, não tenho decorado aqui, mas vamos supor, 10% de álcool, viu? 10% de álcool, o restante de gasolina. Isso faz com que, quando você verifique ali a densidade, ela não seja uma densidade nem totalmente para a gasolina, nem totalmente para o álcool. É uma densidade média daquela mistura ali. E aí, se consegue, através do densitômetro, né, aparelho que mede a densidade, verificar se está em cima. Se está em cima daquela marcação da densidade dessa mistura, então o produto é de qualidade. Se eu botar mais se eu botar mais álcool na gasolina, eu vou ter, em vez daquela densidade X, eu vou ter uma densidade bem maior ou bem menor, tá bom? Então, através da densidade, eu consigo verificar. E o álcool, pessoal, o álcool ele tem um percentual de água nele. Se eu aumento o percentual de água, eu diminuo a quantidade de álcool, tá bom?
Então, aí eu vou alterar a densidade desse conjunto aí. Então, o densitômetro serve para verificar a qualidade dessas substâncias, em particular aqui, da gasolina e do álcool. Conhecer a densidade significa você avaliar a qualidade daquele produto. É igual a aliança, né? O ouro, 24 quilates, ouro, 18 quilates, quer dizer, eles têm densidades diferentes, né? Tem qualidades diferentes também, tá bom? Questão 4, pessoal. Observe os itens abaixo e no caderno, lembre sempre bem disso, identifique as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Pessoal, se você conseguir identificar superfícies de separação, fase, se você conseguir identificar onde está um e onde está o outro, pelo menos, então você tem uma mistura heterogênea. Se você não sabe onde é que está um, onde é que está outro, então a mistura ela é homogênea, parece ser tudo uma coisa só. Vamos verificar aí, pessoal. Ó, água é areia. Se você bota água, joga areia dentro ali, pessoal, tá bom? Até uma certa quantidade. Você sabe onde está a areia? Sabe. Sabe onde está a água? Sabe. Então a mistura é o quê? Heterogênea. Se você sabe onde está pelo menos um dos elementos da mistura, ela é heterogênea. Granito é uma mistura heterogênea. Nós vimos lá também, pessoal. Por quê? Porque você consegue ver os elementos do granito ali, a partezinha preta, a partezinha branca, né? O feldspato, a mica, que são dos componentes ou das substâncias que contém ali dissolvida no granito, que é uma pedra ali. Uma rocha, perdoe. Água mineral não gasosa, quer dizer, você tem uma água mineral ali, ó. Tá, olhou para a água, colocou um copo d'água. Você sabe onde é que são os sais minerais? Não. Você parece ser uma coisa só. Então a mistura é do tipo homogênea. Água com sal dissolvido totalmente dissolvida. Você pega uma água, tá bom? Um copo com água, coloca sal ali nele, dissolve, não é excesso, coloca a quantidade pequena, dissolve todinho, tá bom? Você não vai conseguir saber onde está o sal e nem onde está a água. Parece ser tudo uma coisa só. Quando parece ser tudo uma coisa só, a mistura ela é homogênea, tá bom? Petróleo boiando na água do mar, depois de um vazamento de navio petroleiro. Isso pessoal, isso é um problema muito grande, né? Tá ali, ó, aquela mancha negra de petróleo em cima do ambiente marinho, viu? Você tem a mistura o quê? Heterogênea. Você vê o petróleo? Sim. Você vê onde é que tá a água? Também. Então você tem, se você consegue identificar na mistura, pelo menos um dos elementos, a mistura do tipo heterogênea. O ar atmosférico não poluído, você consegue, mesmo que você não consiga ver o ar atmosférico, mas se ele tiver uma poluição, tiver uma fumaça, você já identifica, tá bom? Mas se o ar atmosférico estiver ali sem nenhuma poluição, então você não consegue identificar onde estão os gases hidrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, não consegue identificar. Então, nesse caso, a mistura ela é homogênea. Mas se tivesse fumaça no ar, seria heterogênea. Concorda comigo? Show de bola? Vamos lá, pessoal. Quais são as técnicas usadas para separar e isolar todos os componentes da seguinte mistura? Uma colher de sopa de sal, meia xícara de areia e 1 litro d'água. Pessoal, você tem uma colher de sopa de sal, né? Tem sal, tem areia e tem água, você tem 3 misturas envolvidas aí. Então você tem que usar mais de uma técnica. Se você tem a água, a areia e o sal, a areia você vai utilizar um filtro para você retirar a areia. E a água do sal você utiliza a evaporação ou a destilação para separar agora o sal da água, tá bom? A água evapora e fica o sal, tá bom? Então, primeira etapa, filtra, tira a areia. Segunda etapa, você evapora ou destila e retira a água e fica somente o sal. Tá bom, pessoal? Show de bola. Quando você tem uma mistura heterogênea mais complexa, você tem que utilizar mais de um método de separação, tá bom? Vamos lá. Um só não resolve. Questão 6. A figura ao lado, essa figura aqui, vocês já viram ela nos slides, mostra o equipamento usado em laboratório para separar líquidos. Isso aqui é um funil de decantação, tá bom? Você espera ali uma substância, ela decantar
A mais densa fica embaixo e a menos densa fica em cima. E aí você vai abrindo a torneirinha aqui, ó. Ó a torneirinha, pessoal. Quem vai... Devagar, né? Quem vai cair primeiro, pessoal? Vai gotejar aqui o que está embaixo, a água. Quando começar a querer passar o óleo aqui, você fechou. Olha aí, separou. Aí, no caso, a água do óleo, né? O que ele pergunta aqui? Qual é o líquido mais denso, mais pesado que está embaixo? É a água. Justifique sua resposta, né? Tem densidade maior, então fica mais embaixo. Que processo está sendo utilizado para separar esses líquidos? Através de um funil de decantação, tá bom? Decantar significa esperar o mais denso assentar. Vamos lá para a questão 7, pessoal. A questão 7 aqui, nós temos equipamento, não sei se vocês já viram alguma vez, é um filtro. É um filtro. Um filtro aqui está bem branquinho e outro está aqui meio que parece que com ferrugem, né, com algumas substâncias aí, parece uma lama, alguma coisa assim. Vamos ver o que comanda a questão que é que nós passamos. Na foto aparecem duas velas de filtro de água. Essas velas aqui não são velas de acender não, pessoal. São velas, são equipamentos utilizados para filtrar a água, tá bom? Uma limpa à esquerda e outra suja à direita, né? Que processo de separação de mistura deixou a segunda vela suja, pessoal? A vela, que o pessoal chama essas velas, são essas pecinhas que se colocam naquelas torneiras, não sei se vocês já viram, às vezes até na escola também tem, fica geralmente dentro de um compartimento metálico, a água vai passando por aqui, ó, vai atravessando aqui, ó, e por fora ficam as impurezas, e aí ela vai gotejando, ela está invertida aqui, né? Vai gotejando até você deixar por fora as impurezas e por dentro a água filtrada, tá bom, pessoal? Esse filtro aqui não é um filtro de excelência, porque bactérias e outros micro-organismos podem passar, dependendo do grau de pureza da água. Então tem que tomar muito cuidado, né, para você filtrar também a água. Mas ele serve para tirar algumas impurezas da água, né? Esse filtro aqui, ou esse equipamento aqui, ele utiliza o método da filtração, né? É filtração, separação do tipo filtração. Ele retira a parte maior e deixa passar a parte líquida aí, tá bom? Vamos lá. Você conheceu nesse capítulo, questão 8, página 205, você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas, como destilação simples, destilação fracionada, catação, decantação, separação magnética pelo ímã, dissolução fracionada, seguida de destilação ou evaporação. Agora no caderno, identifique os métodos que podem ser aplicados em cada caso. Pessoal, óleo e água, decantação, tá bom? Sal e areia. Tem sal, tem areia, pessoal? Então você, provavelmente aí você vai fazer uma diluição, para depois fazer uma filtração e depois fazer uma evaporação. Arroz e feijão, como é que separa arroz e feijão, pessoal? Vai catando, vai separando com as próprias mãos. Água e álcool, eita, é difícil separar água e álcool, né? É muito difícil, pessoal. Isso aí você vai usar um equipamento especial, não você, mas nas fábricas se utiliza, né? Chamado de destilador. É a destilação fracionada. Você vai aquecendo quando ele atinge a temperatura maior, ele sai e fica o outro. Farinha e arroz, pessoal. Tem farinha, tem arroz, né? Você faz o quê? Usa uma peneira bem fininha. Quem vai ficar retido? O arroz. Quem vai passar? A farinha, tá bom? Peneiração. Limalha de ferro. Olha aí o ferro, pessoal. O que atrai o ferro? O ímã, né? Se você tem limalha de ferro, quer dizer, pequenos pedaços de ferro e tem açúcar, você vai jogando ali o ímã, vai passando o ímã lá, o ímã vai atraindo todas as limalhas, todos os fragmentos de ferro, e aí você tem a separação do tipo separação magnética. Água e sal, pessoal. Água e sal é o que se faz nas salinas, né?
o que se faz em areia branca, pega a água do mar e vai evaporar, fica somente o sal, evaporação. Tá bom? Misturou-se, questão 9, um pouco de água salgada com óleo de cozinha. No esquema abaixo, os processos utilizados para a separação dos componentes da mistura estão apresentados pelas letras A e B. No caderno, identifique quais foram esses processos. Pessoal, água e óleo, pessoal. Você tem o cara pegou a água e juntou com óleo. Separou por A. Que método foi esse, pessoal? Para separar a água do óleo. Você utilizou ali a decantação, né? Você botou naquele fundinho de decantação, aí o óleo fica lá em cima, você vai abrindo, vai passando a água mais o sal. Aí pegou essa água salgada aqui e separou de novo. Teve água comum e o sal de cozinha. Você utilizou a evaporação. Então, na técnica A, você utilizou aí a decantação. E na técnica B, você utilizou a evaporação ou a destilação. As caixas d'água devem ser limpas periodicamente, pois com o tempo forma-se uma camada de lama ou barro no fundo delas. Complicado, hein, pessoal? Tem que limpar as caixas d'água também. Que processo de separação de misturas ocorre em casos como esses? Pessoal, limpou a caixa d'água, deixou ela ficar embaixo, depois é só você abrir ali e a parte da impureza vai saindo, tá bom? Como podemos separar dois líquidos que têm pontos de ebulição diferentes? Se tem ponto de ebulição diferente, pessoal, é processo de destilação. Escreva no caderno quais das situações abaixo estão ocorrendo transformações químicas. Aquele assunto de transformação química e física, pessoal. Mudou o estado físico ou mudou o tamanho? Transformação física. Vamos ver lá. Fusão do ferro, pessoal. Na fusão do ferro, você apenas derreteu o ferro. Deixou de ser ferro? Não. Transformação física. Pode botar transformação física aqui. Queima de um pedaço de papel. Aí você mudou, alterou a composição. Transformação química. Viu? Queda de um objeto no chão. Não aconteceu nada, pessoal. Só quebrou um pedaço dele. Transformação física. Amassou uma latinha de suco. Só amassou. Deixou de ser latinha de suco? Não. Transformação física. Bicarbonato de sódio misturado com o vinagre, daquela cozinha amarela lá. Né? Você tem um conjunto, misturou, tem uma substância química aí. Transformação química. Evaporação da água. Você evaporou, deixou de ser água, pessoal. Transformação física. Você só mudou o estado físico da matéria, pessoal. Aqui a atividade da máquina de lavar e da centrífuga. Perdão, do tanquinho, né? Do tanquinho da centrífuga. O que eles têm diferente, pessoal? A centrifugação. Ele consegue separar, retirar a água ali da roupa no processo de centrifugação. Vai girando, girando e a água vai saindo ali daquele ambiente ali. Tá bom, pessoal? Aqui, lá na página 205, vocês têm ali aprendendo com a prática, onde ele identifica algumas separações ali, algumas misturas, né? Areia e pó de serragem, pedrinhas, areia e pequenas fiapos de palha de aço. Olha aí o palha de aço aqui, pessoal. Metal, separação magnética, cuidado. Fubá e pequenos fiapos de palha de aço. Fiapos de palha de aço, grão de feijão, arroz e ervilha. E aí o desafio como é que você consegue separar isso aí? Tá show? Bola? Vamos lá, pessoal. Um abração para vocês. Mas antes de ir embora, vou deixar aqui um pensamento da poetisa Cecília Meirelles, tá bom, pessoal? Sobre liberdade. O estudo liberta, pessoal. Então sempre pense na liberdade, tá bom? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles, tá bom, pessoal? Tá bom? Um abração para vocês. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.